No final dos anos 70, a disco ela tomou uma proporção, o estilo musical disco tomou uma proporção muito grande. Então começou, já tinha a FM, já aqui no Brasil começou há um bom tempo, mas em Recife a FM começou em 76, com a Transamérica. E daí os programas de São Paulo, Rio de Janeiro, que eram produzidos de disco, começaram a chegar aqui. Então, eu escutando aquelas músicas, eu queria imitar o que aqueles produtores, os discotecários faziam. Então, o que eu fazia? Eu gravava a fita, escutava aquela parte, e como é que acontece esse casamento de música? Comecei numa boate chamada Estalo, lá em Casa Forte, que era onde morava a família Mesel, grandes influenciadores da boa música, do underground pernambucano, onde eu aprendi o que é o psicodelismo real. Ali eu aprendi a gostar de música. Eu nunca tinha entrado numa boate na minha vida, né? E a iluminação e o som era todo no teto e o discotecário ficava numa cabine em cima, tinha uma escadinha, subia em cima do bar, você subia e o discotecário ficava lá, né? Quando eu vi Tom pela primeira vez, tocando lá e vi a cabine, vi os passadiscos, os MK2, vi aqueles aparelhos todos lá e eu, poxa, velho, eu quero ser discotecário dessa boate, né? Eu lembro a primeira música que eu ouvi quando eu entrei na Mystic, que foi Rent, de Pet Shop Boys. E eu disse, não, nossa, o que é isso? Aí depois começou Talking Heads, The Smiths, The Cure. Eu disse, não, isso aí já... Aí isso aí fez um negócio assim na minha cabeça. Aí, a partir desse dia, não, minha relação com música já é outra. Não é mais de consumidor, já é uma coisa mais profunda. E um disco que eu adorava, que era Ivanildo Sax de Ouro. A música era Molinho do Café. Aquele som, eu achava massa aquilo ali. Até que um dia eu peguei e botei o disco e meu pai estava na sala e estava tocando, aí eu resolvi desligar a radiola e voltar ele atrás. Meu pai, porra, não sei o que é isso, calma. Olha que interessante a música voltando. Pronto, daquilo ali em diante, eu passava ali na sala, olhava, eu digo, vou botar outra música para ver como é que é. Pronto, e aí foi criando o fetiche. Segunda metade da década de 80, aí eu comecei a me interessar pela discotecagem, mas assim, no começo foi muito em festas de amigos, né, roda de amigos, e tinha um amigo que tinha uma casa lá na cidade universitária que é uma casa ótima para festa. Ela parecia mais uma boate do que uma casa. E a gente começou a fazer festa lá. Em 88, foi a primeira vez que eu entrei com um nome, não existia nesse termo DJ, eu não conhecia nenhum DJ na época. Um amigo meu que estudava comigo e chamou outro amigo que fazia eventos na cidade. Eu falei, e aí, não topa fazer uma festa não? Vamos fazer uma festa? Aí nós três, claro, na hora, vamos fazer. É a possibilidade de eu pegar todas essas fitas e botar para tocar. Eu e meus amigos e minhas amigas, a gente não encontrava festas com os sons que a gente gostava. Então, durante muito tempo a gente frequentava os bares ou as boates e a gente encontrava... nunca tocava uma música que a gente estava querendo ouvir para dançar. E aí a saída para a gente conseguir resolver esse deserto de pistas bacanas que a gente não encontrava na cidade foi tentar começar a fazer as próprias festas. Eu comecei a tocar como DJ em 89, numa festa chamada Sexta Sem Sexo, que reuniu justamente essa primeira galera que viria fazer o Mangue Beat. Então, todos nós éramos DJs naquele momento, assim. E era esse jeito de estar dentro da música, produzindo eventos ligados à música, sobrevivendo, pagando as contas ali. O interesse em ser DJ
Porra, desde criança, eu acho, cara. Tem uma história que eu sempre conto que eu era pequeno assim, eu pegava uma lata de doce e tirava aquela parte de cima dela e colocava um pedaço de pau e começava a cantar como se fosse o disco rolando. E a forma também que eu ouvia música, né, cara? Eu não ouvia música em casa assim, tipo, deixa o disco rolando. Eu tocava do toca-disco pro cassete, uma música depois a outra, uma música depois a outra. E assim foi nascendo esse desejo de tocar, né? Lá em casa, uma amiga, namorada de uma amiga ia chegar e vamos se juntar, vamos. Aí marcou uma festa na casa dos meus pais lá em Olinda. Foi uma galera, a gente começou a tocar. Depois do aniversário de outra amiga que estudava design, formou designer. Na época eu estava abrindo o Irmã Bertrice, que provavelmente 96. E aí a Edson Rodas, que era um dos sócios, um dos donos, sei lá, enfim, me chamou, fui, depois teve... E foi uma coisa atrás da outra. Eu comecei como DJ em 92, mas em 95 foi que eu de fato abracei a cultura hip hop. Isso porque em 92 eu estava muito preocupado em escutar a discografia aqui do meu pai. Então, eram muitos discos, enfim, mais voltado pela black music, sempre foi black music. Como eu vinha da cultura dos esportes urbanos, que era skate, patins, as coisas assim, tinha uma coisa da trilha musical desses esportes, né? Que geralmente eram rock na época, assim. E aí, a partir disso, veio a ligação com o hip hop, que é a cultura de rua, né, que já estava ali na rua há muito tempo, então você acaba se envolvendo com outros tipos de cultura. Foi ali nesse momento que a chave virou. Isso é que é foda, porque eu encontrei o cara que eu vivi essa história. Esse cara ainda existe. Monstro, DJ Monstro. Ele tava fazendo scratch assim, e era pra eu estar na pista, ali no fight ali do baile funk da época, que não era dança e tal, não sei o quê. E uma hora eu parei, velho, e fiquei só olhando ele fazer os scratch assim, e como ele controlava à noite, assim, aquele crowd de gente, muita gente brigando, coisa de baile funk real, assim. E aí no próximo baile eu já ia, ficava olhando de baixo, aí, pô, num outro baile o cara já me chamou pra subir. Falei, pô, tá olhando aí, pô, sobe aí, quer ver? Aí eu disse, pô, quero. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, 17 anos, uma amiga foi fazer aniversário e ela disse, eu preciso de alguém que fique comandando o som enquanto a festa tá rolando. E eu disse, eu topo. Eu comecei na música em 99, lá em Itabira, com uma banda chamada Mandacaru Florado. E aí nessas idas e vindas, né, com influência do Mangue Beat, com influência do hip hop, do hardcore, nessas idas e vindas lá com a banda, chegou um momento que a gente ficou sem guitarrista e sem baixista. Mas aí eu queria continuar fazendo o som. E aí eu pude comprar um computador na época, aquela CPU gigante, né? E comecei a produzir os primeiros beats. Tinha lá para 16, 17 anos, quando eu ia para as festas dos meus amigos, eu sempre ficava no som, trocando os discos, trocando os CDs, eu adorava. E um amigo meu que era músico, ele disse, por que tu não vira DJ? Aí eu disse, DJ, o que é isso? Eu não sabia como é que funcionava, ele foi me dando as direções, falou o que era, tal, o que fazia, e fui me interessando e estudando. No meio dessas andanças aí, com Mombojó especificamente, Chiquinho foi o cara que despertou essa luz em mim, assim, né? Essa coisa, porque eu sempre tive uma coisa de colocar música para os amigos tocar em casa, e tinha uma coisa engraçada que a galera até comentava, DJ Galvão, porque eu não conseguia botar música e não comentar, né? Desde criança, né, eu sou de Paulo Afonso, uma cidade da Bahia, e meu pai, durante uma época aí no final dos anos 70, usou a sua própria coleção de discos para fazer as pessoas dançarem na boate do Clube Olímpico, lá de Paulo Afonso. Cresci com esses discos em casa, eram discos de soul, funk, disco, e eu me recordo de um momento interessante aí no início dos anos 80, que meu pai lembrou e falou para mim, né, há pouco tempo atrás, acho que na ocasião do lançamento do disco do Daft Punk, que tem o Jorge Moroder, ele dizia, olha, quando você era criança você pedia para botar esse disco lá para tocar, porque você gostava dos barulhinhos. Bom,
Conheci na Desda, estava fazendo doutorado em Sociologia e a gente tinha um relacionamento, né? E aí decidimos montar a Madame juntas, que é uma produtora daqui, que tem como foco o protagonismo feminino e LGBTQIA+. E a partir disso eu trabalhava com produção cultural, mas ela me incentivou bastante eu já tinha uma pesquisa musical larga, assim, e ela me incentivava a entrar pra discotecagem mesmo, né? Começar a realmente botar minha cara aí no mundo e começar a discotecar. O gosto pela música normalmente vem de uma veia familiar, né? Meus pais tinham gostos musicais muito diferentes entre si e eu aprendi bastante a sentar para ouvir um disco inteiro com meu pai, assim. Meu pai gostava muito de sentar aos domingos e realmente botar um Frank Sinatra para ouvir do começo ao fim, um Nat King Cole, um Tinkoans, um trio Iraquitã. Ele tinha um gosto bem eclético, assim, e isso me fez ter esse olhar mais observador para a música. E muitas pessoas diziam, Babi, por que tu não também toca aqui? Eu falei, mas eu não sei nada de discotecagem, eu não manjo disso, eu não... se eu tivesse uma banda, eu falava com o Evandro mesmo para cantar, para me apresentar com a banda, com alguma ideia. Mas eu não sou DJ, eu nunca tive nenhuma instrução para isso. Essa pessoa que me infernizava dizendo, você tem que tocar aqui. Meu irmão, que saco. Era Juvenil Silva. Essa coisa da DJ Vibra é uma coisa até bem recente na minha história artística. Eu sou multiartista e sou artista desde os 13 anos de idade, mas esse projeto como DJ é uma coisa mais recente na minha vida, que foi se firmando mesmo pós-pandemia, assim, começou a se moldar durante a pandemia e se firmou mesmo na pós-pandemia, assim, 2022. Comecei a levar, sempre que ia na casa de amigos, um churrasco, um aniversário, alguma coisa, velho, vamos escutar vinil, vamos ouvir disco e tal. E eu levava um aparato, levava um toca-disco no começo e sempre fazia as seleções e tal. Com o tempo, toda vez que a gente sempre se reunia, aí foi passando 10, 11, enfim. E aí a galera falou, por que tu não discoteca mesmo e tal? Tenho 8 anos na área de DJ, mas a discotecagem começou a entrar mesmo em mim 3 anos após, né? Eu usava uma plataforma, mas não sabia manusear ela direito e foi aí que eu comecei a absorver e consumir tutoriais, aulas, como eu poderia manusear aquilo usando outro equipamento sem ser apenas um notebook. Foi no ano eu não me recordo muito bem quando eu comecei a produzir, que eu na época distribuiu aqueles tablets do governo nas redes estaduais aqui das escolas. Aí eu instalei o FL Studio nele e comecei a produzir. Eu acho que foi por volta de 2013 que rolou esse programa aí. Foi no tempo que, acho que era Eduardo Campos, que estava no governo aqui. Aí depois, por volta de 2018, 2019, eu comecei a tocar em festa. Foi aí que eu pensei em virar DJ. Valdir, eu soube que você tem música cubana, né? Eu digo, eu tenho. Eu tenho muita música cubana. Naquela época eu tinha 2 maletas de disco cubano, já tinha muito disco, já tinha uma faixa de uns 200 discos mais ou menos. Agora tudo novinho, tudo novo mesmo. Aí foi quando o dono do Bela, eu chamo o dono porque ele era presidente e dono, sabe? Aí eu digo, Marco, aqui tá meus discos. Ele disse assim, Valdir, você vai fazer mesmo? Eu digo, faço. Então no dia 2 de janeiro de 1992, você vai fazer a primeira cubana lá do Bela Vista.